Jesus, amém. Amém. Sente-se, por favor, amado irmão. As crianças podem ir, tem a salinha. Isso. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Atos dos Apóstolos. Isso. Atos dos Apóstolos. O capítulo 9 de Atos dos Apóstolos. Quer não? Amém. Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Esse texto é muito impressionante para mim e descobri coisas tão bonitas nesse texto essa semana. A palavra de Deus é extraordinária. Atos capítulo 9, versículo 36. Atos 9, 36. Diz assim as Escrituras Sagradas: em Jope havia uma discípula chamada Tabita, nome que traduzido é Dorcas. Ela era notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Aconteceu que naqueles dias ela adoeceu e veio a morrer. Depois de a lavarem, puseram o corpo num quarto do andar superior. Como Lida ficava perto de Jope, os discípulos, ouvindo que Pedro estava ali, enviaram-lhes 2 homens com o seguinte pedido: não se demore em vir até nós. Pedro se aprontou e foi com eles. Quando chegou lá, eles o levaram ao quarto do andar superior. Todas as viúvas o cercaram, chorando e mostrando-lhe túnicas e vestidos que Dorcas tinha feito enquanto estava com elas. Mas Pedro mandou que todos saíssem. Ajoelhou-se e orou. Depois, voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levante-se. Ela abriu os olhos e, vendo Pedro, sentou-se. Ele, dando-lhe as mãos, ajudou-a a ficar de pé e, chamando os santos, especialmente as viúvas, apresentou-a viva. Isso se tornou conhecido em toda a cidade de Jope, e muitos creram no Senhor. Que texto extraordinário! A leitura desse texto é uma grande bênção para nós. Eu estou nessa série de mensagens com vocês, falando sobre as boas obras, o doce fruto da salvação. E Dorcas, ela é notável em boas obras, e eu gostaria de pensar hoje com você como Dorcas é um modelo para cada cristão e uma referência para toda a igreja em boas obras. A Dorcas está eternizada no texto sagrado. Sua vida, suas boas obras, suas esmolas estão aqui descritas nesse texto. O Espírito de Deus eternizou a vida desta mulher nas Escrituras Sagradas. Uma mulher simples. As mulheres naquela época e naquela cultura eram muito desprezadas, eram muito insignificantes socialmente falando. Então, uma mulher estar no texto bíblico e ter aqui um texto escrito de uma forma tão bonita e bem registrado da vida dela, do que ela fazia, realmente é uma grande bênção. Ela morava em uma cidade importante, Jope. Era um porto com mais ou menos de 10 a 15 mil pessoas, essa cidade. Então, era uma cidade que tinha gente rica, gente pobre, diversas classes sociais. E aqui está essa mulher servindo ao Senhor. E a pergunta a gente pode fazer: como uma mulher, uma costureira,
costureira poderia glorificar a Deus e ser uma bênção numa cidade grande para aquela época, e ela, uma mulher dentro de casa, o que ela poderia fazer para ser uma bênção de Deus naquele lugar? Mas as Escrituras colocam ela de uma forma muito especial. E assim também, às vezes, a igreja fica muito semelhante a Dorcas. Quantas vezes as pessoas não perguntam: para que serve a igreja? Esse povo aí sabe para quê? O que eles fazem? Eles para que servem? Né? Eles fazem o quê? Então as pessoas questionam essas coisas. E o questionamento é legítimo. É bem legítimo esse questionamento. E nós precisamos olhar para Dorcas e ver na vida dela um modelo, um retrato daquilo que Deus quer que nós, como cristãos pessoalmente falando, mas também como povo de Deus, como igreja de Deus, sejamos numa cultura. Estamos numa cidade grande, com necessidades, e a igreja muitas vezes fica num canto e não tem muito o que fazer, pensando humanamente falando. Mas Dorcas, ela traz um impacto naquela sociedade, ela é uma bênção naquele local, ela é conhecida de uma forma especial. E o texto vai dizer aí, olha no versículo 36, havia em Jope uma discípula. É interessante essa expressão, poucas vezes aparece na Bíblia, porque mais aparece a palavra no masculino, discípulo, e ela é tão discípula quanto os 12 discípulos de Jesus. É a mesma palavra aqui. E veja, aqui temos uma mulher que nasceu de novo, aqui temos uma mulher que teve a experiência do novo nascimento, aqui temos uma mulher cheia do Espírito de Deus, aqui temos uma mulher cheia da graça de Cristo, que ama Cristo, que provavelmente não viu pessoalmente o Senhor, mas ainda não tendo visto, o amava. Meus irmãos, aqui temos uma mulher que está servindo ao Senhor, que tem um relacionamento com Cristo. Essa expressão discípulo quer dizer aquele que caminha com o seu mestre, aquele que segue o seu Senhor, que está pisando nas pegadas de Jesus. E assim como os discípulos nutriram um relacionamento com Cristo, assim também Dorcas era uma mulher que nutria esse relacionamento de amor com o Senhor Jesus, através do Espírito de Deus. E esse é o ponto principal. O ponto principal do texto não era aquela costureira, não é esse o ponto principal. O ponto principal, o nascedouro de toda a sua vida, é que ela era uma seguidora de Cristo Jesus, é que essa mulher nasceu de novo, é que essa mulher amava Cristo Jesus. E é por isso que o texto registra a vida dessa mulher. Ser costureira, fazer boas obras, dar esmolas como uma consequência de andar com Cristo. E assim como Cristo andou por toda parte fazendo bem, como vai dizer no capítulo seguinte, por boca do mesmo Pedro, assim está Dorcas, enquanto está vivendo, fazendo bem, imitando o seu Senhor. Porque as boas obras, como nós temos visto, as boas obras no Evangelho não são a fonte, mas são o resultado. As boas obras não são a raiz, mas os frutos de uma árvore. A raiz é o Evangelho, é o relacionamento com Deus, é amar o Senhor, é caminhar com Ele. Isso é o Evangelho. E o resultado da presença de Deus em nós, o resultado da vida de Deus em nós, da plenitude do Espírito em nós, é vivermos uma vida em que cada ato é uma expressão do amor de Deus e uma expressão para a glória de Deus e de amor ao próximo. Esse é o resultado da vida cristã. É que vivemos, quer comamos, quer bebamos, ou tudo que fizermos, fazemos tudo para a glória de Deus. Essas são as boas obras. Lembra, boas obras não são eventos que nós criamos. Boas obras não são apenas assistências que fazemos às pessoas, como dar roupa, alimento ou alguma coisa assim. Não.
atitudes que temos, o chão que varremos, tudo que fazemos é para a glória de Deus. Isso é ser discípulo de Jesus, isso é andar com o Mestre, isso é viver para a glória dele. E como discípula de Jesus, é uma mulher que amava o Senhor. Veja, irmão, a costura, e aí eu não tenho habilidade nenhuma, a costura parece ser um ato bem solitário. A pessoa está ali fazendo, sozinha, costurando, aquela coisa toda. Provavelmente Dorcas era uma mulher de muita oração. Esse trabalho sozinho, esse trabalho muitas vezes repetitivo, dá oportunidade à pessoa de orar bastante. E como discípula de Jesus, como uma mulher que andava com o Senhor, que amava a Cristo, era uma mulher com certeza de muita oração. E ela tinha oportunidade, no próprio talento que ela tinha, na própria atitude que ela tinha de orar pelas pessoas. Ali não havia simplesmente uma costureira, ali havia uma mulher de oração, antes e acima de tudo. Imagina a oportunidade que ela tinha de meditar nas Escrituras, naquilo que ela tinha ouvido no domingo, no primeiro dia da semana, quando a igreja se reunia para tomar a ceia do Senhor e compartilhar as Escrituras e adorar o Senhor e orar uns pelos outros. Tanto a oração que ela passava a semana inteira fazendo, mas também a meditação que ela podia ter nas Escrituras Sagradas enquanto costurava. Porque é natural, irmão, que o discípulo de Cristo ame as palavras de Cristo, ame a voz do seu Senhor, na sua lei. O seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei, se o prazer está na lei do Senhor, qual o resultado? Na sua lei medita de noite. O resultado é natural isso. Então é uma mulher de meditação, é uma mulher de oração, uma mulher fervorosa, cheia do Espírito Santo. E aqui a minha primeira pergunta para você, meu amado irmão: você tem sido um bom discípulo de Cristo Jesus? Você está, como Dorcas, seguindo por amor e vivendo por Cristo nesse mundo? Você está seguindo a Cristo? Sua paixão é a oração. A oração é algo que te acompanha o dia inteiro, em palavras, em suspiros, em pensamentos. A oração está presente de uma forma, como as Escrituras dizem, orando sem cessar. Essa oração que brota naturalmente do coração. A força da oração não está em quanto tempo você passa orando. Exatamente o contrário. Não é pelo vosso muito falar, disse Jesus, que vocês são ouvidos. Não pensem como os gentios, que acham que pelo muito falar eles serão ouvidos. Não, a força da oração, ela está no nome de Jesus. E também na intenção, na motivação, na entrega do coração. Você está lendo a Bíblia diariamente? Você está meditando nas Escrituras Sagradas? O seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei você medita dia e noite. É interessante que Deus disse isso para Josué também, e Josué estava em guerra, estava na batalha. Como é que ele ia meditar no meio da guerra, na palavra do Senhor? Então, irmãos, vejam quanto precisamos amar as Escrituras. Como está a sua alma? Como está a sua fé, irmão? Como está o seu coração diante de Deus? Sua fé está crescendo? Sua fé é mais madura do que era o ano passado? Você está crescendo na fé do início do ano para cá? Dorcas é um motivo de exemplo para mim e para você, para nos chamar a caminhar com Cristo Jesus, o nosso Senhor. Que essa mulher seja uma inspiração para mim e para você. Olha a parte B do versículo 39. Todas as viúvas cercaram Pedro, chorando e mostrando-lhe túnicas e vestidos que Dorcas tinha feito enquanto estava com elas. A expressão do nosso texto é que Dorcas, no versículo
boas obras. Ela era notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Veja, Dorcas não é uma mulher impressionante, Dorcas não tem um grande título, Dorcas não tem uma grande função da igreja, Dorcas não é uma grande pregadora, uma extraordinária cantora, ela não é conhecida por nada disso. Não é isso que a faz reconhecida, não é isso que coloca Dorcas no texto sagrado e eterno da palavra de Deus, mas é a sua vida, aquele trabalho que ela fazia escondida nos bastidores, dentro de casa, quando ninguém está vendo, mas que abençoava tantos e o Senhor estava olhando. Que coisa maravilhosa, que humildade é de Dorcas, irmãos, que humildade, que coração humilde, quebrantado o dessa mulher. Então o texto vai dizer, e a primeira ideia do nosso texto é que a sua vocação foi dada por Deus. Veja, ela tem um dom. Às vezes a gente busca, e devemos estar, porque a Bíblia diz, procurar com zelo os melhores dons. Mas veja, ela não é notável porque fala em línguas, ela não é notável porque tem dom de cura, ou de libertação, ou qualquer dom ou desejo que alguém tenha. Não, ela é notável por um dom natural. Dom esse que o próprio Deus criou. Todas as suas vocações, habilidades, talentos naturais foram criados e são uma graça de Deus para a sua vida, na sua vida. Ela é interessante que ela não é notável porque ela é eloquente na hora de pregar e aquela coisa. Não, ela é notável por costurar. E isso que é interessante é que, irmãos, na Bíblia todas as coisas que nós temos foram dadas por Deus. Nós vemos nas Escrituras Sagradas que tudo que nós temos como habilidades e talentos são bênçãos que Deus nos concedeu. Todas as viúvas foram abençoadas por Dorcas através do dom que Deus lhe deu. E ela era uma costureira. E os puritanos ensinavam que não existe trabalho pequeno quando ele é realizado para a glória de Deus. Oh, coisa boa! Um trabalho nunca é pequeno quando ele é feito para a glória de Deus. Não importa, irmão. Se é para a glória de Deus, não importa se é um faxineiro, se é um pedreiro, se é profissional da saúde, se é professor, dona de casa, médico, motorista de aplicativo, não importa. O seu trabalho, na sua vocação, os seus talentos, oportunidades que Deus te concedeu, você deve usar tudo dentro dessa doce providência, fazendo tudo de forma excelente, com o objetivo da glória de Deus e de servir as pessoas. Eu acho lindo o que o William Perkins diz, ele era um puritano, ele diz: a empregada que varre o chão para a glória de Deus serve a Deus tanto quanto o pastor que prega no púlpito. A empregada que varre o chão para a glória de Deus serve tanto ao Senhor quanto o pregador que está na porta. Como a gente precisa ter essa visão bíblica de que tudo que fazemos, cada talento, cada oportunidade que Deus nos deu, para a glória dele e viver nessa intenção. Dorcas transformou agulha e linhas em instrumentos de amor e misericórdia para a glória de Deus. Para a glória de Deus. O reino de Deus cresce tanto pelo sermão pregado no púlpito, quanto pela túnica costurada em amor pela fé. Nós precisamos disso. Você imagina se cada cristão tiver esse pensamento, essa intenção? Olha, aquilo que eu estou fazendo, seja educar os meus filhos e trabalhar em casa, dona da casa, ou no emprego, ou na oportunidade que Deus me deu, na escola, não importa. Tudo que eu vou fazer, eu entendo que são boas obras e tudo que eu vou fazer, eu quero fazer para a glória de Deus, eu quero fazer para agradar a Deus, para que a santidade, o amor de Deus se revele naquilo que eu estou fazendo e seja um instrumento do amor de Deus e seja uma demonstração do amor de Deus para quem recebe.
para quem é servido, para quem está sendo acolhido naquele momento em que eu estou servindo. Outro aspecto interessante é o sacrifício de amor, que é o combustível das boas obras. Irmão, eu pesquisei uma coisa e achei muito interessante. Como era costurar no primeiro século? O texto fala que era uma costureira. A gente olha o texto e passa reto, né? E eu comecei a pesquisar, gente, como é que uma mulher costurava como era esse negócio? E que coisa interessante. Vou começar dizendo para você que uma agulha custava R$150. Uma agulha, não é a caixa de agulha. Estou dizendo uma agulha, custava R$150. Como é que você ia costurar? Você imagina, uma tesoura, que é uma tesoura em forma de C, custava de R$1.500 a R$2.000. E ela está costurando e dando roupas, e cobrindo o que está esfarrapado, e cobrindo o que só tem a muda da roupa do corpo. Os tecidos eram mais caros ainda. O tecido mais barato, o metro, custava mais ou menos R$1.500. O metro, acho que, pelo menos na minha época, né, o que eu já ouvi, diz que um pano barato é a chita. É um nome velho, né? Chita. Então, olha aí, você imagina, você ir no mercado comprar um metro, e com um metro acho que vai dar uma blusa. Um metro, talvez 2 luvas você faz. Um metro, R$1.500. A roupa, uma seda vermelha, chamada seda púrpura, tinham que pegar milhares de crustáceos para tingir essa seda. Custava 16 anos de trabalho de um trabalhador, sem gastar nenhum real. O cara tinha que trabalhar 16 anos para comprar. Era a roupa dos reis e da nobreza. Imagina a quantidade de dinheiro que havia investido para fazer uma túnica, para fazer um tear. O tear onde fazia, depois de passar aquele tecido e fazer dele uma linha e tear tudo aquilo, um tear custava de 4 a 15 mil reais. Meu Deus, uma coisa assim impressionante, uma túnica. Imagina você indo lá no shopping, naquelas lojas populares, Riachuelo, C&A, para comprar a blusa mais barata ou a roupa, o conjunto, calça e camisa mais barata, R$4.000, R$3.000. Por isso que as pessoas tinham grande necessidade de roupa. Só que é muito caro. Se hoje a gente acha roupa cara, olha o valor que isso custava. E para fazer uma túnica, Dorcas levava 20 dias de trabalho, trabalhando de 8 a 10 horas por dia. Mas tudo bem que você sabe desses dados? São todos dados arqueológicos, registros da época que chegam até nós. Imagine o trabalho que essa mulher tinha, trabalhar de 8 a 10 horas por dia durante 3 semanas para fazer uma túnica. É um trabalho árduo. O que alimenta tudo isso? O amor, irmão. O amor. O que move essa mulher a investir dinheiro do seu próprio bolso, seu trabalho. Ela poderia estar comprando, ela poderia estar vendendo isso e ganhando dinheiro. Ela poderia ter um alto salário, mas ela abriu mão disso para poder servir a Deus e servir os irmãos, as viúvas que não tinha ninguém por elas. Por isso que o texto diz que todas as viúvas vieram chorando, porque viu em Dorcas esse amor, essa dedicação, esse sacrifício. Elas viam através do serviço dela, do empenho dela, do tanto que ela abriu mão por amor a Cristo e as pessoas, o quanto ela as amava. Meus irmãos, eu quero dizer para você que boas obras, o Evangelho, ele nos leva ao sacrifício.
Jesus disse: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Aqui tem uma discípula de Jesus. Aqui tem alguém que está seguindo a Jesus. Quando você olha a realidade do investimento que essa mulher está fazendo, dos gastos que essa mulher está fazendo, de como ela está abrindo mão de um salário, de ganhar dinheiro, de construir casas, de enriquecer para poder servir as pessoas. No mundo egoísta em que nós vivemos, no mundo que alimenta esse egoísmo, que diz para mim e para você, nessa hiperindividualidade que nós vivemos, pense em você primeiro. Essa mulher nos dá uma lição de como devemos servir ao Senhor, com amor às pessoas, e trabalhar, e nos dispormos a ser uma bênção na vida de outras pessoas. Irmãos, nós temos hoje não apenas uma cultura hiperindividualista e egoísta, nós temos uma cultura que invadiu a igreja e encheu a igreja de egoísmo. Venha, tenha, receba, conquiste, tudo é para você, tudo é você. Pense em você, o seu, as suas bênçãos, tudo é para você. As músicas que cantam o meu, o que eu quero, para mim, sempre visando o eu e o meu. E o Evangelho está nos chamando a outra coisa. Não apenas, irmãos, não apenas egoísmo fora da igreja, invadir os cultos e as músicas que nós cantamos. O Evangelho da prosperidade, da psicologia positiva, tudo trata de quê? De mim mesmo, de mim, do eu, do meu. Enquanto a Bíblia está nos chamando a sermos notáveis em boas obras, como Dorcas foi, a servir, a imitar a Cristo, a se doar, a servir, a trabalhar, a glorificar a Deus, a abençoar as pessoas. O que o Evangelho da prosperidade abençoa alguém? Me diz. O que o Evangelho dessa psicologia positiva que tem por aí abençoa alguém? Tudo. Não se pensa no outro, se pensa apenas em si mesmo. Eu quero dizer para você que isso não é o Evangelho, irmãos. Não é o Evangelho. O Evangelho é dar, é doar-se, é abençoar. Vá e se tu uma bênção. É a ordem de Deus para Abraão, o nosso pai, o pai da fé. E foi isso que Jesus fez, e foi isso que os apóstolos fizeram. E aqui nós temos essa irmã que tem intenção, tem dedicação, tem esforço, tem amor a Deus, amor aos irmãos e aos necessitados. E parece que é uma mulher muito adinheirada, mas no lugar de juntar dinheiro para si mesmo e usar o dinheiro tudo de si para si mesmo, está doando a bênção que Deus lhe concedeu. Porque a casa dela é uma casa especial. Tudo que ela usa para costurar diz de alguém que tem muito dinheiro. E ela está usando tudo isso para a glória de Deus. A casa dela é de 2 andares e tem um cenáculo em cima. Então veja uma mulher que tem bastante dinheiro, mas ela está vivendo para a glória de Deus, está usando tudo para a glória de Deus, porque ela entende que as necessidades são oportunidades divinas. Thomas Watson dizia: as mãos do cristão devem ser canais pelos quais a bondade de Deus flui para os outros. Como na distribuição dos pães e dos peixes, na multiplicação. Jesus toma, compadecido daquela multidão, parte o pão e entrega aos discípulos, e dos discípulos se multiplica. Quando multiplicou na mão dos discípulos, não multiplicou na mão de Jesus. Foi quando ele partiu e deu, aí começou a se multiplicar. Oh, meus irmãos, as necessidades são oportunidades de vida, necessidades espirituais. Quantas pessoas estão com a alma quebrada ainda no mundo, e essa é a maior necessidade, e essa é a maior de todas as boas obras: pregar o Evangelho. Como discípulos de Jesus, pregar o Evangelho de Cristo. Quantas pessoas estão com a alma quebrada aí, precisam do Evangelho, precisam de oração.
necessidades emocionais perto de você. Você vê que ali tem uma pessoa deprimida, entristecida, desesperançada. Por que não nos aproximamos, perguntamos, oramos por essa pessoa, trazemos esperança do Evangelho para esta pessoa, mas também necessidades familiares? Quantas famílias quebradas, quantas famílias no divórcio, em brigas, quantas famílias se desfazendo, porque não podemos nos aproximar e falar do amor de Deus, e anunciar a Cristo, e ajudar essas pessoas, necessidades físicas, pessoas que estão doentes, acamadas, não podemos ir ajudar, levar uma cesta básica, servir de alguma maneira dentro da casa da pessoa, nos dispomos, às vezes temos um contato melhor com aquela pessoa, e poder pregar o Evangelho e anunciar a Cristo. Necessidades também financeiras, às vezes desempregados, jovens sem profissão, que querem trabalhar, precisam de ajuda. Não podemos ajudá-los, não podemos ser uma bênção na vida dessas pessoas. Então tome as necessidades como Dorcas. Ela olhou as pessoas dentro da igreja, ela é uma mulher mais admirada, indo bem, com as roupas boas para o culto, e olhando os irmãos em farrapos. Ela disse: eu vou começar a fazer roupa para esse povo, vou abrir mão daquilo que eu poderia ganhar, e vou poder abençoar irmãos em Cristo Jesus, especialmente essas viúvas. Não tem ninguém por elas, não tem ninguém por elas, estão vivendo aí com roupas esfarrapadas, às vezes a única muda de roupa que a pessoa tem. Eu vou começar a costurar para a glória de Deus e por amor a essas pessoas. E assim ela fez, porque ela está escrita na Bíblia, porque o nome dela está eternizado no texto sagrado, por causa disso, irmãos. E é isso que Deus deseja de mim para você, que nós possamos fazer o mesmo, tomando as necessidades, sejam da nossa família, da nossa comunidade, das pessoas com quem temos contato, em qualquer lugar, e poder ser instrumento da graça de Deus, e abrir mão desse egoísmo, de pensar só em nós mesmos, e ir para além, inclusive, das nossas famílias, e poder abençoar pessoas que não são das nossas famílias. Às vezes o egoísmo tem levado muitos cristãos a pensar apenas em si mesmo, e quando muito, fazer alguma coisa dentro de casa, fazer alguma coisinha pouca dentro de casa. Às vezes eu fico preocupado, jovens, adolescentes, que não saem dentro de casa, não trabalham dentro de casa, não ajudam dentro de casa, são inúteis. Que espécie de gente aí está criando? Não, nós temos que criar pessoas que sirvam, que prestem, que ajudem, que trabalhem, que deem suor, que paguem contas, que ajudem as pessoas, porque se nós não fizermos isso, as pessoas vão ser o que na vida? Apenas sanguessugas, pessoas que vão simplesmente se aproveitar dos outros, oportunistas. Meus irmãos, isso não é isso que o Evangelho nos ensina. Ao contrário, devemos levar as pessoas a servir e fazer isso com o nosso próprio exemplo. Ela fazia roupas. É interessante que essa ideia de nos vestir na Bíblia, no Novo Testamento, também transfere essa ideia espiritual. A Bíblia vai falar de revestir-vos ou renovai o vosso entendimento e nos revistais do novo homem criado segundo Cristo. Essa ideia de nos vestir de Cristo, nos vestir do novo homem que se refaz, segundo a justiça e retidão procedentes da verdade. Efésios 4, 23 e 24. Revestivos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, humildade, mansidão e longanimidade, como diz Colossenses 3,12. Nos revestir de amor, nos revestir de Cristo, nos revestir do amor de Deus, mas nos revestir de santidade, mas revestir-nos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne, no tocante os seus desejos ardentes. Quem está vestido de Cristo está vestido de santidade. Veja, Dorcas é uma mulher que aponta para uma vida espiritual. Dorcas é uma mulher que não está apenas fazendo roupa, irmão. É o texto sagrado que está por várias vezes falando dessa ideia de nos vestirmos de Cristo, de nos vestirmos do amor, da pessoa de Cristo, da santidade de Cristo, nos vestir
precisamos das armas da luz, diz Romanos, capítulo 13, versículo 12. Nos vestir para a batalha, nos vestir da armadura de Deus, dessa roupa celestial para a batalha. Mas o texto é triste. Começa com essa mulher discípula e de repente ela adoece e morre. E quando a gente olha, há uma tristeza profunda. Irmãos, eu quero dizer para você que se o mundo está em trevas, porque falta amor, falta esperança, falta evangelho, falta Cristo, falta Deus, um mundo cheio de Deus, onde você olha por todas as partes, você vê Deus, olha para a natureza, olha para o seu corpo, olha a graça de Deus, no sol que nasce, no alimento de todo dia. Deus, na sua graça, se mostra em todos os locais, e poucos o veem. Num mundo cheio de Deus, mas tomado pelas trevas do pecado, quando a igreja adoece e deixa de fazer as boas obras, o luto aumenta, as trevas aumentam, aquela luz que brilhava apagou, aquela que estava cuidando dos necessitados faleceu. Quando você é cristão, se omite de fazer o bem, você peca. A Bíblia diz que quando nós sabemos, quando nós temos a oportunidade, quando nós sabemos que devemos fazer o bem, não fazemos, nos omitimos, pecamos. Nós somos chamados às boas obras, nós fomos convocados por Deus às boas obras, a fazer o bem, pregando o Evangelho. São os dois grandes mandamentos: amarás o Senhor teu Deus e o teu próximo, seguir a Cristo e amar as pessoas, pregando o Evangelho, servindo as pessoas. É isso, irmão, que muda a sociedade. Foi isso. Ela não ficou esperando o movimento, as próximas eleições, ela não ficou esperando o movimento social, político, econômico. Não, então, quando acontecer, não, ela pegou o talento dela, colocou sob a graça e o amor de Deus em ação e trabalhou, e fez, e realizou. Meu irmão, o que falta é ação. Quando a igreja não age, ela morre. Quando você sabe que deve fazer o bem, não faz, você peca. Você foi chamado por Deus, que Deus ressuscite você e a mim e esta igreja para as boas obras, as quais Deus preparou de antemão, desde a eternidade, para andarmos nela. Como diz Efésios capítulo 2, que possamos, irmãos, para a glória de Deus, servir. Não deixe que o egoísmo mate a sua vida de boas obras, a sua generosidade, que você possa viver essa vida de boas obras. Thomas Gooding vai dizer: as obras de amor tornam-se testemunhas silenciosas após a morte. O sermão da vida de Dorcas continuou sendo pregado depois que ela morreu. Que a nossa vida possa pregar o Evangelho, e mesmo depois de mortos, as boas obras que fizermos, servindo o Senhor em fé e em amor ao próximo, possam perpetuar e continuar. Nós temos visto hoje um Evangelho extremamente superficial nas igrejas, na maioria das igrejas. Muito erotismo, muito emocionalismo, pouca transformação de caráter e quase ação nenhuma. Que Deus nos livre disso, irmãos. Que possamos buscar o Senhor de todo o coração, apaixonados por Deus, adorando, amando o Senhor de todo o coração e servindo ao Senhor com alegria, servindo ao Senhor com todo o nosso coração, em boas obras em todo momento, em todo local. Que possamos sempre procurar uma oportunidade para glorificar a Deus, amando as pessoas que estão ao nosso redor, servindo em casa, servindo em cada oportunidade que temos, porque também não podemos servir na rua e não servir em casa. Seria totalmente incoerente, é totalmente errado. Não, eu faço excelente serviço lá na rua, lá na igreja, ou no meu trabalho, em casa eu não faço bom serviço. Tampouco isso é coerente. Aquele que não dá um bom testemunho dentro de casa, ele é pior que o inferno. É isso que a Bíblia diz, que nós possamos servir dentro de casa, ser uma bênção dentro de casa,
porque é dentro de casa que prova que o Evangelho verdadeiro mudou a nossa vida e transformou de fato quem somos, de fato quem somos. Dorcas, irmãos, é esse exemplo maravilhoso de permanência de vida, de permanência de fé. Agora, o texto mostra que Deus quer ressuscitar Dorcas e o faz. Imagine aqueles irmãos que foram enviados para Lida, que era a cidade que estava a 20 quilômetros de distância de Jope. Eles levaram mais ou menos 5 horas para ir, 5 horas para voltar. Não conseguiram chegar no mesmo dia. Dorcas tinha que ser enterrada em até 24 horas. E ela permanece praticamente esse tempo todo no paraíso. Imagina, ela chegou na glória de Deus, encontrou Cristo. A primeira pessoa que ela encontrou, Jesus, no portão do paraíso para receber. Imagina que coisa extraordinária. Passou 24 horas no paraíso. Imagina quando ela entrou naquele lugar, viu a glória de Deus, viu os irmãos, viu os anjos, viu a igreja em glória, aquele lugar de paz, de harmonia, cheios do amor de Deus, ela agora cheia do Espírito Santo, brilhando como o sol, e assim os irmãos que lá estavam. Ela viu um trono, o Pai Celestial sentado, e todos os milhões e bilhões de anjos e seres celestiais adorando a Deus. E ela andando naquele local, extasiada, e com certeza, uma das primeiras coisas que ela notou é que aquele povo estava vestido de vestiduras brancas, que aquele povo estava vestido com vestes que nenhum rei jamais imaginou ser vestido, como diz as Escrituras. E então ela passa aqueles primeiros momentos ali, com certeza deve ter passado rapidamente pela glória, maravilha de todo aquele local. Mas de repente Jesus olha para Dorcas, no fundo dos seus olhos, e diz: filha, você tem me amado desde que criança, tem me servido, e eu tenho visto tudo que você fez. Mas agora, aquelas viúvas e aquele povo está chorando com você. E eu preciso que você volte e continue a me amar e a trabalhar por mim, para a minha glória, até o momento que eu te chamar definitivamente, e você estará comigo para sempre aqui. Volta, filha, e continua a servir o teu Senhor até o chão. E então ela abre os olhos e vê Pedro, e senta. E aquelas irmãs, as lágrimas, rindo e chorando simultaneamente, a ver de novo ali. Sabe a minha pergunta? Como é que Dorcas vai viver depois dessa experiência? Como é que ela vai servir a Deus depois desse momento de ter passado um dia na glória ao lado de Cristo? Com que esperança, com que dedicação, como aquilo que ela tinha, que ela achava que era tão importante agora, tem um valor tão menor. E como aquela irmã não ia se dedicar ainda muito mais do que já tinha feito para amar e servir o seu Senhor. Eu e você não precisamos morrer e ser ressuscitados. Podemos olhar para o nosso bondoso Senhor, que desceu da sua glória, se fez homem e serviu até a morte, o servo sofredor. E nos amou, e com a maior de todas as boas obras, morreu naquela cruz e ressuscitar, nos deu nova vida.
e quer usar você, cada um de nós, todos nós, sem exceção, para a sua glória, aonde Ele nos colocou, até o dia em que Ele nos chamar para estarmos para sempre com Ele. Vamos orar ao Senhor. Feche seus olhos, amado irmão, e vamos orar